Fala galera, sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Hoje eu preparei uma aula aqui como prometido, o poder da prática, e vou ensinar vocês a como implementar a nova crença. Então, hoje essa aula não vai ser ao vivo, vocês provavelmente vão estar escutando essa aula que já vai ter gravado. Quero trazer um conteúdo mais específico, voltado mesmo para o desenvolvimento de vocês. Eu percebi que as aulas gravadas estão sendo mais aceitas e também estão tendo um resultado e uma resposta melhor, porque você pode assistir essa aula no acelerado, você pode voltar, certo? Então, eu vou começar a produzir umas aulas aqui para vocês e na terça-feira vai continuar igual. A cada 15 dias vocês vão ter uma aula exclusiva, porém, por enquanto, eu vou trazer uma aula gravada para vocês. E como prometido, hoje eu trouxe a aula O Poder da Prática. Então, eu preparei uma aula muito especial para vocês, uma aula exclusiva, e quero que você preste atenção, quero que você reflita, eu quero fazer com que você pense fora da caixa enquanto você estiver escutando essa aula, enquanto você estiver estudando e lembrando que o que eu vou falar aqui para você hoje vai fazer muito sentido. E o poder da prática já começa quando você começa a praticar o estudo desse conteúdo, quando você começa a repetir as aulas, quando você começa a repetir as aulas de objetivo, as aulas do paradigma, para você começar a entender. Porque quando você começa a querer coisas novas, possivelmente você vai ter que implementar crenças novas, porque a sua vida é baseada literalmente naquilo que você acredita. Então, vamos começar com a aula de hoje, uma aula completa, o poder da prática. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai implementar a nova crença, eu vou explicar para vocês como implementar a nova crença, tá? E não tem como implementar uma nova crença sem você entender esse processo aqui. Então, vamos lá. Começando aqui. Começando com uma frase de Bob Proctor. Somente aqueles indivíduos cujas crenças são puras e positivas estão em harmonia com o universo e que estão integradas com seu comportamento emergirão como vencedores da verdade da nova economia. O que ele quis dizer? Ó, somente aqueles indivíduos cujas crenças são puras e positivas. Tem muitas pessoas que têm muita crença negativa, crença de outras pessoas. Então, somente as que têm crenças puras e positivas estão em harmonia com o universo. O que significa isso? Quem estuda as leis do universo vai aplicar as leis, você vai entrar na harmonia, então as coisas vão acontecer para você consequentemente natural. Então, quem estuda, quem entende as leis do universo, vai aplicar e vai ter uma harmonia. Eu vejo que muitas pessoas estão muito preocupadas em respeitar as leis do homem, né, de estacionar, o de não pode fazer, o de falar, enfim, mas poucas pessoas realmente estão prestando atenção nas leis do universo. E quando você entra em harmonia com o universo, as coisas fluem para você. Então ele continua aqui, ó, e que estão integradas com o seu comportamento. Então não adianta você ter uma crença, né, boa, uma crença positiva, mas não tá internalizada com o seu comportamento. O que significa isso? Tipo, você acredita, mas você não consegue agir em cima dessa crença. Então esse é o poder da prática, é você praticar a nova crença até ela começar a fazer parte de você. Então somente essas pessoas emergirão, né? Elas crescerão, mudarão, evoluirão como vencedores da verdade na nova economia. Então, reflita sobre essa frase, anota ela, pensa um pouco, estuda realmente, estuda, não traga informação para sua mente tipo superficial. Pega a informação, estuda, reflita, tipo pensa, será que isso faz sentido mesmo? Eu estou fazendo isso, eu não estou, o que que falta eu fazer? É muito interessante que você reflita sobre isso. Então, para a gente começar a nossa aula, como de costume, para quem já estuda comigo, já sabe, que eu sempre pergunto quais foram as conquistas. Então, pensa comigo agora, qual foi a sua conquista que você teve? Não é para você pensar no que você não conseguiu fazer, ou você tentar procurar uma conquista muito grande, algo que aconteceu. Não, pequenas conquistas, tipo conseguir passear com meu cachorro, conseguir levar meu filho no colégio, ou conseguir dar atenção para minha família. Pense em coisas que você fez, pequenas conquistas, ganhei um café, sabe, recebi um elogio, e pense também em ações produtivas, coisas que você está conseguindo fazer. Isso foi uma das coisas que, desde o início do meu estudo, há 5 anos atrás, eu lembro que a minha mentora dizia, não foca naquilo que você não conseguiu fazer, não foca naquilo que você não está fazendo, não foca naquilo que é difícil, porque a gente tem a tendência a focar no que não foi feito, no que não está bom,
no que tem que melhorar. Isso é um condicionamento que a gente recebeu, que faz com que a gente acabe voltando o foco para aquilo que a gente não quer. E como o nosso foco cria, para quem sabe como funciona as habilidades mentais, as nossas faculdades mentais, sabe, eu tenho aula falando sobre isso aqui no canal, que o foco cria. Então, se você estiver focado em coisas que não deram certo, ou em coisas que você não conseguiu fazer, você vai ver isso e você vai criar mais disso. Então, quando você para pensar numa conquista, tipo, poxa, consegui conversar com a minha mãe, consegui levar meu cachorro para passear, consegui fazer tal coisa, ou eu consegui receber um elogio, você já começa a treinar o seu cérebro para olhar para aquilo que você quer. Tá? Então, no início é um pouco difícil, sim, você tem que treinar esse hábito de pensar, as pessoas não estão habituadas a pensar. Então, esse canal aqui realmente é para te ajudar a pensar. Então, pensa, quais foram as conquistas? Se você chegar e chamar alguém e falar assim, ó, eu tive uma conquista, obviamente a tua mente vai começar a te lembrar de coisas que também aconteceram boas, e aí você vai começar a lembrar de mais coisas, tá? Então isso é um treino. Em vez de você falar o que deu de errado, ou você se culpar, ou você ficar se julgando, tá? E começa a pensar naquilo que aconteceu de bom, nas ações produtivas, tipo, eu consegui ir para academia 3 vezes, consegui gravar meus vídeos, consegui acordar cedo, consegui praticar um exercício físico, enfim, quais são as conquistas? Eu consegui marcar uma reunião, estou conseguindo mandar mensagem para meus clientes todos os dias, mas pensa nas pequenas conquistas, não precisa ser grande conquista, tá? O poder da prática. Então, essa aula aqui é uma aula realmente voltada e focada para a prática, né? Para o poder da prática, mas não é só uma prática de fazer uma vez, não, vocês vão entender. Então, o doutor Christopher Hegart, ele diz o seguinte: uma pessoa de muita autoridade no tema de como se adaptar às mudanças gigantescas que estão acontecendo relatou: já não é possível olhar o passado numa tentativa de predizer o futuro. Uma grande parte do presente é obsoleta e, para a maioria, a maior parte do futuro está fora de compreensão. No entanto, no lado positivo, o Dr. Hegart declarou que esta é a época mais emocionante para estar vivo, desde que você tenha a informação adequada. O que ele quer dizer nessa frase aqui? Uma frase mais complexa. Ele quer dizer que já não é possível olhar para o passado numa tentativa de predizer o futuro. Então, muitas pessoas querem criar o futuro baseado no que aconteceu lá atrás, mas não. Nós temos o poder de criação, nós somos filhos de Deus, nós temos uma mente criativa e existe um processo criativo. Então, quando eu estou numa situação que eu quero mudar, eu não preciso querer mudar o resultado, tá? Então, qual que é a sacada? Não é focar no resultado, eu não quero mudar o resultado, eu não posso querer mudar o resultado. O que eu devo fazer, o correto, é eu criar algo novo. Então, quando eu crio algo novo, eu paro de olhar para o passado para dizer o que eu tenho que fazer no futuro. Então, é como se você estivesse saindo de um condicionamento onde a gente foi ensinado a vida inteira a fazer de uma forma, e você vai começar a pensar e falar assim, não, faz sentido, eu vou tentar, eu vou testar, fazer como o Júlio está falando, afinal, se eu já fiz isso várias vezes da minha forma e não funcionou, o que eu vou perder da minha vida se eu tentar fazer de uma forma diferente, de uma forma nova? Então, tente, né? Esteja aberto para a mudança, esteja aberto para o novo. Então, jamais olhe para o seu passado querendo criar o seu futuro. Uma grande parte do presente é obsoleta. E para a maioria, a maior parte do futuro está fora de compreensão. Então, você tem que projetar o seu futuro criando objetivos, não gerando uma ansiedade se vai dar certo, se vai dar errado, porque alguém falou alguma coisa, se eu não ia. Então, para de olhar para o seu passado, tá? Foca sempre em fazer o que você consegue fazer hoje. Essa é a sacada dos insights que eu estou tirando dessa aula. A gente fazer agora. Normalmente a gente tem aquele pensamento de eu vou fazer um dia ou quando acontecer tal coisa, mas não tem essa necessidade. O grande ponto é a gente conseguir fazer o que a gente pode fazer hoje, tipo, a aproximação, qual seria a aproximação para eu criar o meu futuro, para eu criar a minha nova realidade. Então, seguindo, essa figura aqui é uma figura que representa aonde você está, que no caso aqui é criado pelo paradigma, né? São os nossos paradigmas que criam o resultado que a gente está. Então, algumas pessoas vão ter paradigmas bons e algumas pessoas paradigmas ruins. Os paradigmas são um conjunto de crenças, tá? Então, por que que existe tantas pessoas paralisadas? Porque elas estão operando, né, com essa programação, e aqui é onde você está, e aqui é o seu objetivo.
Então, você quer fazer o quê? Você quer sair fora da rota do teu paradigma, é desenvolver um objetivo que está acima do seu paradigma. Então, aqui é onde você está, e aqui é o 2, é onde você está indo para o seu objetivo. Então, para você fazer uma mudança de paradigma, é necessário que você desenvolva um objetivo para que o seu foco saia do paradigma, né? E você coloque o foco direto no seu objetivo. Literalmente, as pessoas sem objetivo estão perdidas, tá? Elas não sabem o que querem. Elas vão por aqui, depois começam a ir por ali, depois cria algo novo, depois aprende uma coisa nova, depois está envolvido com uma coisa, daqui a pouco está envolvido com outra, e você percebe que são ações mais voltadas para o caos, assim, ela não tem certo algo, um foco, um objetivo. Então, a, a, o primeiro ponto, né, um dos pontos para você trabalhar o poder da prática é você sim definir um objetivo, tá? Então, você está aqui hoje porque você está sendo controlado pela sua programação, pelos seus paradigmas. Então, seus paradigmas, eles controlam o seu resultado. Então, ele mantém você onde você está. Então, não tem como você sair da onde você está e ir para o seu objetivo sem fazer essa mudança de paradigma. Por que muitas pessoas estão paralisadas? Porque elas não têm o entendimento de como um paradigma funciona na mente. Porém, para esse paradigma ser mudado, esse conjunto de crenças ser mudado, tem que ter a ação, que é o comportamento misturado com a crença, que a gente chama do poder da prática. Continuando aqui. Esse aqui, ó, é o slide que mostra como que a barreira do terror funciona. Eu já falei em várias aulas como a barreira do terror funciona, mas eu vou explicar de novo aqui de uma forma mais simples ainda, e vou tentar explicar sempre de uma forma que você consiga entender de uma forma cada vez mais prática. Quando a gente fala aqui no nível 1, o escravidão, quando a pessoa está aceitando o resultado, ou ela está aceitando viver na ideia antiga, tipo, eu tenho uma ideia nova, mas quando eu me envolvo com essa ideia, eu não acredito nela, eu acabo aceitando a minha realidade. Então, essa figura aqui da escravidão é representada por esse círculo maior, tá? Se você é novo aqui no canal, esse círculo maior aqui, ele representa a nossa mente. Se você já é um aluno, já vem me acompanhando, você já vai entender que esse círculo maior representa a mente. Essa linha aqui divide a nossa mente consciente e a mente subconsciente, e a nossa mente está ligado com o nosso corpo. Então, nós temos uma forma de pensar X, né? O nosso paradigma, nossas crenças são X, e o nosso comportamento é X. Então, como eu tenho uma forma de pensar X, uma crença X e um comportamento X, o meu resultado é X também. Eu acabo fazendo a mesma coisa, criando sempre mais do mesmo resultado. Quando eu começo a querer fazer algo novo, começo a refletir sobre a minha vida, querendo alguma coisa nova, ou querendo uma mudança, ou alguma coisa que eu desejo, eu acabo saindo do estado da escravidão e vou para o estado da razão. O que seria o estado da razão? Eu estou raciocinando. Então, eu quero ter uma ideia nova, que seria uma ideia Y, porém essa ideia Y está na minha mente consciente só. Eu estou pensando numa ideia nova, mas a minha forma de pensar ainda é X. Tipo assim, ó, eu estou pensando, por exemplo, eu trabalhava com vendas, com manutenção, e eu estava pensando em migrar para o digital. Porém, a minha forma de pensar ainda era muito trabalho físico, então sempre as minhas ideias vinham para ganhar dinheiro de forma física. Então, mesmo que eu pensasse na ideia nova, eu ainda tinha um pensamento X, eu ainda tenho um paradigma X e meu comportamento é X. Então, quando eu estou pensando de forma diferente, começando a pensar de forma diferente, porém eu ainda não tenho isso é, internalizado, acaba que eu fico um pouco estressado nesse nível aqui da razão, posso ficar um pouco exigente, posso ficar um pouco ansioso até. Por quê? Porque eu estou no estado da razão. Normalmente aqui a pessoa ela quer ter razão do que aconteceu, ela quer falar das coisas que aconteceram, ela quer realmente mostrar que ela está certa, porém ela não está operando numa energia positiva, ela está aqui, está operando numa energia, normalmente ela vai estar operando numa energia negativa. Quando a pessoa sai da razão e ela vem para o estado da barreira do terror, que aqui eu chamo a barreira do terror. Por que barreira do terror? Porque tem uma barreira, tá? E essa barreira aqui é o medo. Então, eu começo a pensar naquela ideia nova, tipo, eu quero me jogar no digital, eu quero trabalhar através da internet. Eu começo a sentir aquela alegria. Alguns momentos eu vou estar feliz porque eu estou operando nesse Y, porém,
em alguns momentos de baixa, ou quando acontece alguma coisa, vai vir o X na minha mente, eu vou dar atenção para esses pensamentos negativos. Ah, será que vai dar certo? Eu acho que não vai, melhor eu não continuar, porque se lá na frente eu for e não der certo, então eu vou começar a alimentar os pensamentos de novo, eu vou sentir o medo de novo e eu vou ficar confuso. Aqui eu chamo de conflito, uma ambivalência. Eu tenho sentimentos opostos para os mesmos resultados. Então, às vezes, eu vou estar com comportamento Y, comportamento novo, tipo, aqui, ó, eu gravei um vídeo. E aqui eu não gravo mais. Então, às vezes, eu vou conseguir gravar e às vezes não. Às vezes, eu vou conseguir fazer, às vezes não, porque eu estou num conflito. Ou, às vezes, eu vou ter coragem de querer seguir em frente, porque eu estou alimentando isso aqui, e às vezes não. O segredo para você passar isso aqui é ação. Ó. Quando eu vou para a próxima ação, por exemplo, vou gravar um vídeo, vou abrir um canal. Então, eu abro um canal, eu vim para ação. Eu vou estar na liberdade, porém, ainda vai existir aquele pensamentozinho, né, tipo, será que vai dar certo mesmo e tal. Então, a pessoa que não consegue ter uma ação, ela fica paralisada aqui. Quanto mais tempo você ficar paralisado aqui, mais medo você vai sentir, porque esse é o processo do medo. Aqui você fica, vou, não vou, faço, não faço, vai dar certo, não vai dar certo. Então, eu estou alimentando uma ideia nova, porém a ideia velha ainda está dentro de mim, aquele conjunto de crenças. Então, isso me causa um conflito, porque eu tenho uma oposição dentro de mim. As crenças antigas são muito fortes. Quando a pessoa fica paralisada, ela fica aqui com medo. Muitas vezes ela acaba voltando a fazer aquilo que ela já fazia, pelo fato de ela ter medo do desconhecido, de ela não saber o que pode acontecer. Por ela estar focada no resultado, ela só quer saber do resultado e ela não entende que a questão é você agir no caminho, né? É você estar no caminho, você estar fazendo. Isso é uma das coisas mais interessantes. E aqui eu vou até voltar aqui, ó, esse slide aqui, ó, que eu até fiz uma anotação aqui, ó. Nesse momento que você está aqui, você já deve ter feito várias ações, correto? Mas agora você vai fazer com uma intenção diferente, fazer de uma forma diferente, fazer com um paradigma diferente. Então, você está aqui agora, teu paradigma está aqui, criando o teu resultado de hoje. Para eu chegar aqui, eu vou criar um paradigma novo. Então, eu vou fazer com um paradigma diferente para chegar no objetivo. Então, não é fazer de qualquer maneira, é fazer com uma intenção diferente daquela que você fazia. Então, esse é o processo psicológico da barreira do terror. Primeiro, a pessoa está conformada com a vida que tem. Segundo, ela começa a refletir que ela não quer mais aquela vida. Terceiro, ela fica confusa. Ela sabe do que ela quer, mas ela tem medo, ela não tem confiança, ela tem conflito, né? Então, uma hora ela está bem, outra hora não está bem, ela vive em picos. Esses três estados aqui são estados do nível da desintegração. Mente competitiva, reagindo, brigando, conflitante, doença, negativo. Aqui normalmente acontece muitas coisas negativas na vida da pessoa. Por quê? Porque ela está numa vibração negativa, ela não está na vibração da criação. Então aqui ela está na desintegração e aqui na criação. Criação é quando você está criando aquilo que você deseja realmente, né? Tipo, depois que você consegue se livrar dos paradigmas negativos, você consegue ter liberdade de fazer aquilo que você quer. Então, é muito mais importante você estar vivendo, né, vivendo o seu caminho do que até chegar lá, porque sempre que você chega em algum lugar, você não vai querer parar. O ser humano é um ser heliotrópico, nós buscamos pela luz, isso é comprovado tanto fisicamente quanto, como é que pode, fisicamente a palavra, não, não é fisicamente. Cientificamente é comprovado. Nós somos um ser heliotrópico, então nós buscamos pela luz, a gente sempre quer um carro melhor, uma casa melhor, uma roupa nova, um conhecimento novo. A gente busca por esse crescimento, por essa expansão. E a pessoa que não está vivendo essa expansão, normalmente ela está triste, desanimada, depressiva, porque ela não consegue agir. Os paradigmas delas prendem ela. Então, quando você quer colocar uma crença nova, por exemplo, aqui, ó, estou pensando numa coisa nova em gravar vídeo, enquanto eu não pensar que eu quero gravar vídeo e não gravar, eu não estou internalizando isso aqui, ó, não estou internalizando. Então, eu tenho que pensar, eu tenho que sentir a emoção e tem que entrar para ação. Quando eu faço isso, eu começo a internalizar. E olha só que interessante. Quando eu não sei do que está acontecendo comigo, eu estou na barreira do terror, eu estou me sentindo mal, estou doente, estou com algum tipo de dor. Normalmente as pessoas olham para a causa. Eu tenho o hábito de olhar para aquilo que eu acho que pode ter acontecido, mas eu não penso na raiz do problema. Então, quando eu não tenho a compreensão do que está acontecendo comigo, eu tenho a dúvida. Então, ou eu vou estar operando na ignorância, que é
Ignorância não é algo negativo, é que eu não sei, eu não tenho a compreensão daquilo que está acontecendo comigo ou daquilo que eu estou falando. Então, ou eu vou estar operando na ignorância, né, não sei o que está acontecendo, ou eu vou operar em conhecimento, que eu tenho compreensão. Então, quando eu tenho conhecimento, eu fico mais tranquilo e mais calmo, porque eu sei o que está acontecendo comigo. Isso aqui é um processo que todo mundo passa. Quando eu fico na ignorância, os pensamentos me causam dúvida e preocupação. Será? Mas por que aconteceu isso? Mas será que vai dar certo? Será que aquilo ali quer? Será que não quer? Mas é que eu preciso, mas é que eu tenho, mas eu não sei se eu consigo, enfim. Os pensamentos dominantes vão te causar dúvida e preocupação. Essa dúvida e preocupação, elas estão no nível consciente, porque conscientemente você está pensando nisso, porém o inconsciente está passando pelo medo. Então, esse aqui é um processo que vai acabar acabando mesmo, no final das contas vai acabar com a sua saúde, porque é uma energia de desintegração, como eu expliquei aqui, ó, tá? Então, essa energia de desintegração causa ansiedade, depressão, doenças e desintegração. Desintegração, literalmente, são os sintomas de doença, e normalmente os sintomas de doença são um aviso. Então, tudo começa com a mente. Por exemplo, quando eu faço mentoria com algum aluno que eu consigo trazer esse estado de clareza, essa compreensão, automaticamente, no meio da mentoria, o aluno já muda. A Silva vai até concordar, porque hoje a gente teve mentoria, e é rápido quando você tem a compreensão do que acontece com você. Então, essa compreensão traz um estado de fé. Fé que eu sei que vai dar certo. Essa fé, tipo, eu sei que vai dar certo, me traz um bem-estar. Não, eu sei que eu vou conseguir, eu sei que esse caminho é para eu seguir, eu sei que isso que eu quero. Quando eu começo a pensar nisso, eu começo a me sentir bem. Porém, eu pensava que a fé é a ausência do medo e o medo é a ausência da fé. Porém, a fé e o medo seria a mesma coisa. Porém, a fé é algo que eu acredito de bom e o medo também é algo que eu acredito de ruim. Então, se eu tenho medo, eu estou acreditando em algo negativo. Se eu tenho fé, estou acreditando em algo positivo. E aí, qual sentimento você está alimentando dentro de você? A fé ou o medo? E aí, você está operando no medo ou na fé? Você está operando na ignorância ou no conhecimento? Reflete aí quais são os seus sintomas de pensamento, o que você pensa te deixa confiante, te traz coragem, te traz compreensão, te traz clareza, ou o que você pensa, as coisas que você fica alimentando te traz dúvida e preocupação. Essa é a dúvida e preocupação te deixa com medo, esse medo te deixa ansioso. E qual que é o comportamento que vem depois disso? Reflita sobre isso. Como que você está agindo? Então, ou você vai operar no positivo ou vai operar no negativo. Não dá para operar nos dois. Quando a gente está na barreira do terror, a gente oscila aqui, tá? Quando a gente está na razão, normalmente é negativo. E quando a gente está na barreira do terror, oscila, e depois que você passa para a liberdade, que é fazer o que é para ser feito, você tem essa sensação de, não cheguei lá ainda, mas eu já estou fazendo aquilo que eu quero, já estou conseguindo gravar, tá? Então, olha esse desenho que eu fiz aqui, ó. Processo do raciocínio. Você imagina, porque se você imaginou é porque você tem a capacidade de alcançar isso, Deus não te daria o dom e a habilidade de imaginar, de focar e de pensar se você não conseguisse, tá? Os resultados automaticamente melhorarão quando as pessoas começam a pensar. Então, pensar de verdade é pensar o que eu quero. Não é pensar o que eu tenho que fazer. Quando nós estamos no modo de criação, você não vai estar operando no modo, como é que eu posso te dizer? Quando você tem que se adaptar ao local. Tipo, eu tenho que me adaptar às circunstâncias. Quando eu estou me adaptando, é um estado de desintegração. Eu vou vivendo em base das circunstâncias. Quando eu crio, eu paro de me adaptar e começo a criar um modelo novo. Então, esse aqui é um desenho que representa a nossa mente de novo, certo? Mente consciente e inconsciente, e o corpo. Então, quando você está imaginando, pensando e focando, nós estamos recebendo toda essa energia, certo? A nossa imaginação, o nosso pensamento, o nosso foco vai criar essa energia direto para o subconsciente vai mandar outra energia para o corpo e o corpo vai expressar essa energia através de comportamentos. Então, nós recebemos, né, e externalizamos essa energia, a lei da vibração. Correto? É a lei da vibração. Nós estamos atraindo o tempo todo. Porém, normalmente, as pessoas estão atraindo o que não quer por não ter o conhecimento, como eu falei, por operar na ignorância, acaba vibrando numa frequência negativa e acaba atraindo aquilo que não deseja.
Então, quando você está focado aqui, ao invés de imaginação, pensamento e foco no objetivo, você está preocupado, focado nas contas, focado no problema, pensando no que aquela pessoa te falou de forma negativa, lembrando de coisas que aconteceu na sua vida, você está recebendo energia e por não ter esse conhecimento, você está mandando tudo isso para o teu corpo. E aí você acaba ficando doente, você acaba ficando desanimada, você acaba ficando com muito sono, a tua energia vai lá para baixo porque você não está criando de forma consciente. Então sempre, né, escreva o que você quer, qual que é a nova crença, porque é você que tem que perceber quais são os pensamentos negativos que você tem e é você que vai ressignificar. E é você que vai aplicar o poder da prática, é você escrever os pensamentos novos, as crenças novas e agir em cima disso com ação. Só vai conseguir mudar agindo, tá? Agindo. Esses dias uma menina comentou num vídeo perguntando, se eu escrever sem emoção e tal, vai acontecer alguma coisa? Eu falei, não, você tem que ter emoção, criar desejo, tem que focar. E ela respondeu que meu canal não cresce porque eu não motivo ninguém. Então a intenção aqui não é nem motivar, e sim trazer a compreensão e a clareza para você estudar, para você aplicar na sua vida e para você não ser uma pessoa que fica buscando por motivação o tempo todo, e sim uma pessoa que se compromete a fazer o que você quer. Você não deve buscar muita motivação. Motivação é bom, mas só motivação não vai mudar. O que vai mudar é quando você se compromete com a sua mudança, com a sua transformação, com a sua evolução. Todas as nossas crenças são baseadas nas nossas avaliações e somos livres para reavaliar sempre que desejamos. Quando você começa a avaliar quem você é realmente e o que você faz e o que você é capaz de fazer, você achará a sua crença a respeito da sua habilidade de desfrutar das situações que você imagina. E isso mudará dramaticamente. E recomendado que analise as suas crenças regularmente, como uma limpeza mental. Tá? Como uma limpeza mental. Vou repetir aqui para ficar mais claro. Todas as nossas crenças são baseadas nas nossas avaliações. Então, nós temos crenças porque aconteceram situações e nós avaliamos aquelas situações e tiramos crenças baseadas no que aconteceu. Porém, somos livres, olha só, nós somos livres para reavaliar sempre que desejamos. Então, quando eu percebo que tem algo que não está legal, e eu percebo uma coisa negativa, uma crença negativa, eu posso reavaliar. Espera aí, estão falando que é tão ruim assim, mas por que está acontecendo assim, assim? Ah, então significa que tem pessoas que acreditam em outras coisas e têm outros resultados. Então você tem o poder, e que bom, né? Senão as pessoas vão poder mudar nossas crenças. Então, quando você começa a avaliar quem você é realmente, o que, que eu sou, o que, que eu quero fazer, por que, que eu estou aqui, e, e o que você é capaz de fazer, você achará a sua crença a respeito da sua habilidade de desfrutar das situações que você imagina. E isso mudará dramaticamente. E é recomendado que analise as suas crenças regularmente como uma limpeza mental. Então, Bob Proctor ele sempre ensinava a gente que a todo tempo, a cada momento, sempre que você puder, fazer uma reavaliação das situações para você ver as suas crenças a respeito do que você pensa que você pode atingir e o que você não pode. Se você acredita que pode, você está certo. Se você acredita que não pode, você também está certo. E olha só essa frase de Albert N. Gray. Ele criou um denominador comum de sucesso. Eu tenho um e-book, que é um material de leitura. Eu li esse e-book 90 dias. Todos os dias eu acordava às 5 da manhã e lia. Tá? Então, eu li todo esse material para realmente fixar no meu subconsciente, porque é a prática que faz acontecer, o poder da prática. Então, eu fui praticando a leitura até que as ideias vão sendo internalizadas. Então, olha só, o denominador do comum do sucesso é formar o hábito de fazer as coisas que fracassados não fazem. O denominador comum do sucesso é formar o hábito de fazer as coisas que fracassados não fazem. Tem uma outra frase que fala no mesmo texto que pessoas de sucesso faz o que não gosta para ter o que deseja, enquanto pessoas de fracasso simplesmente não querem fazer e dizem que eles não vão fazer. Então é muito mais uma forma de pensar, realmente, do que a circunstância. Tipo, por que que algumas pessoas têm resultados bons e outras não? Porque nossos resultados são criados em base das nossas crenças, nossos paradigmas são um conjunto de crenças. Então, vai ter crença negativa e crença positiva. E a gente vai substituir algumas delas, tá? E só existe
duas maneiras de integrar as suas crenças com o seu comportamento. A primeira é com impacto emocional. E a segunda é constante, é constante. Então, para quem é aluno do Evoluindo e está assistindo essa aula, presta atenção. Não é você escutar uma aula e depois uma outra aula, você vai ter o conhecimento, você vai ter o conhecimento, mas não vai estar fixado no seu subconsciente. Tem uma aluna, Miriam, a Miriam já está há algum tempo no Evoluindo, e ela andou dando alguns depoimentos na comunidade, e eu percebi que depois de um ano, né, mais de um ano, ela repetindo os áudios e tal, agora ela está conseguindo aplicar aquilo que ela vem estudando. Então, a reprogramação mental não é algo que você vai fazer do dia para a noite, afinal, você levou 7, 8 anos para criar suas crenças. As nossas crenças, nosso paradigma, nossa programação mental, ela se formou ali com 8, 9, até 10 anos de idade. E aí você quer mudar tudo isso em um mês, não vai funcionar. Então você tem que dar esse tempo para sua mente, repetindo, como se você fosse uma criança de novo, aprendendo de novo, para que essas crenças se enraizem no seu subconsciente e aí o seu comportamento vai mudando. Normalmente, quando você quer mudar uma crença com impacto emocional, é algo negativo. Por exemplo, a pandemia. Muitas pessoas não compravam na internet, não estudavam online, e a pandemia causou um impacto tão forte que as pessoas tiveram que aceitar esse novo modelo, tá? esse novo formato de estudar ou de fazer as coisas, enfim. Então, para você que é aluno do Evoluindo, é a constante e espaçada repetição que vai mudar as suas crenças e seu paradigma junto com a ação, tá? Junto com o comportamento. Então, olha só esse outro desenho aqui. Ó. Nós fomos programados por outras pessoas. Nós observamos os resultados das outras pessoas. Então, a observação dos resultados atuais e as outras pessoas, toda essa informação entra no nosso consciente e causa uma crença. Essa crença, através da repetição, de ficar falando e repetindo e contando para as outras pessoas, vai para o nosso subconsciente também e se enraiza. Alguns costumes, alguns hábitos. Olha só algumas manias que você pega de algumas pessoas que vai fixando dentro de você e quando você vê, você repete e nem percebe. Então, aqui dentro do nosso subconsciente, a gente também tem os hábitos não produtivos. Tá? Então, por isso que eu digo, quando o paradigma está operando, é o subconsciente que controla. Então, todos os hábitos não produtivos, eles vão voltar com força, porque quem está controlando é os pensamentos vindo dos paradigmas negativos. Então, assim que nós somos programados, através de outras pessoas. Então, as outras pessoas falam, né, as informações, notícias, novelas, e a gente acaba recebendo. Então, aqui é o corpo físico. Essas crenças controlam o seu comportamento, e o seu comportamento gera o seu resultado. A pergunta é, o seu resultado, ele é positivo ou negativo? Se existe resultados negativos, você tem que mudar o que está aqui, a nova crença. Primeiro, você vai criar uma crença de forma consciente, através da repetição, essa crença vem para o seu subconsciente. Quando você começar a acreditar que aquilo é possível, você vai começar a fazer. Quando você começar a acreditar e começar a fazer, você vai dar um passo para o novo. Esse fazer sem acreditar muito vai fazer com que você acredite mais. Tá? Então, não espera acreditar, não espera você estar melhor, não espera você saber mais, não espera ficar perfeito. Começa a fazer, começa a internalizar essa nova crença dentro de você através da escrita, através dos áudios, através da aula, mas vai para ação também. Por exemplo, quando eu comecei a querer, por exemplo, quando eu descobri que eu queria ser mentor, eu comecei a criar uma nova crença no consciente. Então, eu fazia as escritas que eu era mentor, que eu dava aula, comecei a fazer as afirmações, como eu ensino lá dentro do Evoluindo, comecei a sentir vontade de fazer mentoria e comecei a oferecer as mentorias para as pessoas que estavam ao meu redor. Então, esse processo fez com que eu internalizasse a crença de que eu seria um mentor, e hoje eu acredito, e hoje eu sou um mentor, eu vivo disso, ganho dinheiro através de aulas e mentorias e faço aula aqui para vocês. Então, hoje eu consegui mudar esse paradigma. Aquela crença que eu tinha antes é diferente da crença que eu tenho hoje. Então, se eu for voltar no slide aqui, ó, nesse slide aqui, hoje eu estou fazendo com um paradigma diferente. Antes eu gravava meus vídeos com um paradigma antigo, hoje eu estou gravando com um paradigma diferente, então eu sempre vou mudando os paradigmas para que eu consiga atingir o objetivo. Se eu não mudo o paradigma, eu fico o quê?
paralisado. Por isso que as pessoas ficam paralisadas, porque não muda o paradigma. Tá? Vamos continuar aqui, então. Onde é que a gente parou? Continuando. Essa frase aqui eu já repeti várias e várias vezes e vou continuar repetindo, que é a seguinte: nunca mude as coisas brigando com a realidade existente. Então, se eu estou numa situação negativa e quero ficar brigando com um pensamento, ou com alguém, ou com alguma coisa, eu estou fazendo errado. Para mudar algo, construa um novo modelo que faça o modelo atual obsoleto, que faça o modelo atual ser esquecido. Então, quando eu faço uma mudança de paradigma, quando eu faço uma integração de uma crença nova, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que alimentar essa crença através do poder da prática, praticar essa crença, porque a prática tem um poder por si só. Então, eu vou praticar essa nova crença, até que aquela crença velha, ela vai sendo esquecida. Por exemplo, vou compartilhar uma crença que eu tinha aqui. Eu tinha uma crença que eu pensava, sempre que eu recebo dinheiro, eu acabo tendo que pagar alguma coisa, eu fico sem dinheiro na minha mão. Comecei a trabalhar a crença que quando eu tenho dinheiro, eu consigo guardar o dinheiro e consigo fazer o que eu quero. Aquela crença que eu tinha foi sendo esquecida. Às vezes eu tenho que parar para pensar naquele pensamento, e o pensamento novo, ou aquele que vem automático, já é outro. Então, quando eu comecei a construir um pensamento novo, eu fui tornando o pensamento velho obsoleto, fui esquecendo dele, até que eu conseguisse criar uma crença nova. E é através da repetição, escutando os áudios, escutando as aulas, fazendo lista de gratidão, fazendo as novas afirmações. Então, o mais importante é que você consiga entender isso. Não é alguém falar para você ou alguém te dar toda a sacada. É você conseguir entender qual que é o pensamento, qual que é a situação negativa que você está querendo brigar com ela ali, que não está funcionando, e o que que você quer dessa situação, e você criar algo novo. Você pode ser que você ainda não saiba o que fazer, mas deixa a sua mente trabalhar também, não fica buscando fora, busca dentro. E fazer de uma vez o que precisa ser feito irá aumentar a possibilidade de sucesso. O que que significa isso? É você realmente começar a fazer, não esperar. O que que você pode fazer hoje? Mandar mensagem para alguém, conversar com alguém, gravar uma aula. O que que você pode fazer hoje, da onde você está com o que você tem? Quando você faz a primeira coisa, você vai aumentar a sua possibilidade de sucesso. Eu vou até fazer um exemplo aqui para vocês entenderem. Imagina que esse copo de água, ele está cheio, correto? Está cheio de água. Aquele desenho da barreira do terror que eu fiz ali, esse desenho aqui, ó, imagina que quando você está dentro desse copo de água, você está dentro de um desses três estados de consciência, ou na escravidão, ou na razão, ou no conflito, certo? Você está aqui dentro com água pelo peito aqui, correto? Então, aqui dentro desse copo cheio de água, imagina que é a barreira do terror. Quando eu coloco aqui dentro uma escada para você sair, essa escada seriam as ações produtivas que você vai fazer. Então, você está aqui dentro desse copo de água, você pegou um degrau. Quando você pega um degrau, significa que você fez uma ação. Quando eu começo a fazer uma ação nova, vamos voltar lá para o slide lá. Eu começo a criar algo novo. Opa! Eu começo a criar algo novo. Quando eu crio algo novo e vou colocando ações, é como se eu estivesse subindo o degrau da escada, e quando eu paro de fazer ações, é como se eu estivesse parando no meio da escada e eu não consigo sair daquela água. Se eu não continuar e não persistir, eu vou acabar soltando a escada e vou voltar para dentro do copo de água de novo. Então, quando você quer sair de uma barreira do terror, é a próxima ação. Qual que é a próxima? Aí você faz. Aí depois, qual que é a próxima? E você não para mais. Se você fizer uma coisa e parar, como se você estivesse voltando para dentro do copo de água de novo e desistindo daquilo que você quer. Agora eu vou ler os pontos chaves aqui para vocês. Napoleão Hill escreveu: ninguém estará preparado para alguma coisa até que acredite que possa recebê-la. É muito mais uma perspectiva do que uma vontade. Tipo assim, eu tenho vontade de ganhar 50 mil reais por mês, mas eu não acredito que eu consigo. Então, como que eu vou receber 50 mil reais por mês ou 100 mil reais por mês se eu não acredito que eu posso receber? Então, o estado mental deve ser de fé e não somente esperança ou desejo. Tipo assim, eu tenho uma esperança de conseguir uma coisa, eu tenho um desejo, mas no fundo eu não acredito. Quando eu pergunto para o aluno assim, qual que é o seu objetivo? Meu objetivo é comprar um carro novo, por exemplo. Eu falo, qual que é a sua perspectiva? Que eu nunca vou conseguir comprar esse carro novo porque eu não tô trabalhando,
porque eu estou devendo. Então, a perspectiva dele é quase a crença dele. Tipo, ele quer uma coisa, mas a crença dele diz que não vai funcionar. Então, Napoleão Hill escreveu isso há muitos anos. Ninguém estará preparado para alguma coisa até que acredite que possa recebê-la. Aí eu te pergunto, você acredita que você pode receber o que você tá querendo? Qual que é a tua perspectiva que você tem em relação a isso? Nosso sistema de crença está baseado nas nossas evacuações e, frequentemente, quando reavaliamos as situações, nossas crenças sobre essas situações mudam. Então, como eu falei no início, o nosso sistema de crença está baseado naquilo que eu já experimentei, naquilo que eu já vi. Eu fiz uma avaliação daquilo tudo. Porém, frequentemente, quando a gente reavalia uma situação, as nossas crenças sobre essa situação mudam. Então, como é que eu mudo uma crença? Reavaliando, opa, é possível, peraí, eu não tenho o resultado que eu quero, por que eu não tenho? Então, o que está acontecendo? Mas tem uma pessoa que conseguiu alcançar? Então, eu começo a reavaliar, eu começo a pensar de forma diferente. Você nunca irá além de onde você acredita que pode ir. Olha aqui, ponto-chave. Você nunca irá além de onde você acredita que pode ir. Você acredita que você pode? Você sabia que a verdadeira verdade é que você pode tudo? Porém, para você poder tudo, você vai fazer uma mudança de paradigma e você vai se comprometer com você. Mudança de paradigma é mudança de pensamento, é a forma que você pensa. A forma que você pensa cria o resultado que você tem hoje. Se eu quero um resultado diferente, eu vou mudar a forma de pensar. Eu não vou dizer para você o que você deve pensar, eu vou te explicar como você deve pensar. E você vai pensar por você e não mais pensar por outras pessoas. Prática é a integração de crença com comportamento. Então, o que é o poder da prática? É quando você está integrando, quando você está fazendo os dois, tá? É como se fizesse um bolo. Você pega o ovo, a farinha e você faz uma coisa só, tá? Então, você nunca irá além de onde você acredita que pode ir. E prática é integração de crença com comportamento. Nós temos crenças em dois níveis. Crença na mente educada, no nível consciente, tá? Baseada em lógica, baseada no que podemos ver e na informação que recolhemos, e temos crenças no nível muito profundo, no nível subconsciente. Essas crenças no nível subconsciente que controlam o nosso comportamento, ó. Essas crenças controlam o nosso comportamento e são parte dos nossos paradigmas. Então, eu vou identificando quais são as crenças negativas, eu crio uma crença para ressignificar uma crença oposta, positiva, e através da repetição dessa crença, de escrever, de ler, com o meu comportamento, né, junto com a ação, eu vou internalizar essa crença. Sim, é impossível você criar crenças novas, e é você que sabe qual que é a sua crença, não sou eu que vou falar. Pontos chaves, continuando. Em uma equipe, é essencial que cada membro da equipe acredite em um nível emocional, ó, emocional. Não é só assim, não, a gente vai bater meta, a gente vai vender, nossa empresa vai crescer, mas no nível emocional essa pessoa não está conectada. Ó, em um nível emocional, aquilo que verbalizam. Então, você que tem uma empresa, você que tem uma equipe, escuta o que estão verbalizando ao seu redor. Eles têm que praticar a palavra prática, começar a integrar algumas das nossas crenças com os seus comportamentos, acreditar que você é capaz. Em um nível consciente, lógico, nós podemos pensar que é verdade e podemos dizer sim, eu posso fazer isso. Mesmo assim, é preciso acreditar em um nível profundo, do fundo da psique que é verdade. Se não acreditamos, devemos mudar essa parte do paradigma. Então, se eu não estou conseguindo alguma coisa, é porque eu não estou acreditando que eu não consigo. Então, eu vou identificar o que eu acredito, que não me deixa conseguir o que eu quero, e vou mudar essa crença, que essa crença é uma parte do meu paradigma. Faz sentido? Tá fazendo sentido? Coloca aqui nos comentários qual ponto que mais fez sentido para você e se essa aula se você gostou desse formato de aula, se está curtindo, ou se você prefere a live, ou se você prefere se concentrar aqui mesmo na aula gravada. Continuando. A verdade é que você é capaz de fazer tudo, mas você tem que acreditar. Sem acreditar, nada pode acontecer. Então, se eu não acreditar que eu posso ter um canal, eu não vou conseguir. Se eu não acreditar que eu posso ser um mentor, eu não vou conseguir ser mentor. Se eu não acreditar que eu consigo construir uma casa que eu estou construindo para vender, eu não vou conseguir construir. Então, você só vai conseguir fazer aquilo que você acredita. Continuando. Os pensamentos que internalizamos estabelecem a nossa vibração. Lembra do desenho do slide passado que eu coloquei hoje a gente opera no positivo e no negativo? Então, isso significa que
São os seus pensamentos que te colocam nessa frequência. Os pensamentos que internalizamos, por exemplo, eu vou conversar com uma pessoa que não está num bom dia, uma pessoa que ela não está bem, está passando por uma crise existencial, correto? E eu me envolvo e eu acabo internalizando aquelas ideias daquela pessoa, então eu vou acabar absorvendo aquilo ali e esse pensamento internalizado vai estabelecer a vibração. Eu posso estar numa vibração boa, depois de eu ter conversado com uma pessoa, eu me sinto mal, porque eu internalizei aqueles pensamentos de fora, que não era meu. Olha só, a vibração causa a ação. A ação causa a reação. Então, a minha vibração causa uma ação. Então, quando eu converso com alguém que está tendo muito resultado negativo, eu tenho que pensar, a vibração causa a ação. A ação causa a reação. É a ação-reação que causa o resultado. Então, se o meu resultado é negativo, a minha ação não está boa. E a minha reação é o meu resultado. A minha ação-reação. Então, a minha ação causa uma reação. Então, a minha reação é o resultado da minha ação. Faz sentido? Repete essa aula várias vezes, volta aqui que você vai entender. Crença. Você tem que acreditar que é possível e que pode acontecer. Olha só que interessante, vou repetir falando. Paradigmas controlam o comportamento e o comportamento determina o resultado. Então, se eu quero mudar o resultado, eu tenho que ir na raiz, que é o paradigma, é aquilo que eu penso, a forma que eu penso, aquilo que eu acredito, quais são os pensamentos que eu acredito. Então, o comportamento determina o resultado. Eu mudo o meu paradigma, eu mudo o meu comportamento. E depois eu mudo o meu resultado. Se eu quiser mudar o resultado, eu vou estar querendo brigar contra as circunstâncias, tipo, querendo fazer algo, né, da mesma forma que eu já vinha fazendo. Então, se você fez algo até aqui, não funcionou e você continuar fazendo, possivelmente seu comportamento não vai mudar e nem o seu resultado. Paradigmas controlam a nossa lógica. Então, além de controlar o nosso comportamento, ele também controla a nossa lógica. Então, o que faz sentido para você e o que não faz sentido, quem está falando é o seu paradigma e não você. O que muda o paradigma é o ilógico. E repetição é ilógico. Então, você ficar escutando a mesma aula sempre, não faz sentido. E se não faz sentido, tá certo, porque se fizesse tudo sentido, você não estaria mudando o paradigma. Qualquer coisa que repetimos uma e outra vez, ficará fixado no subconsciente. Então, se você ficar repetindo que você não consegue, que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você não tem sabedoria, você vai internalizar esse pensamento dentro de você. Isso vai controlar a sua vibração. Se for pensamentos positivos, você vai ter vibrações positivas. Se for negativo, você vai vibrar nessa frequência. Então, as ideias fixadas controlam o nosso comportamento. A nossa lógica é estruturada pelo nosso paradigma. Então, consequentemente, aquilo que você vê vai estar sendo controlado pelo paradigma. Alguém pode estar na sua frente explicando para você tudo, mas você não vai ter a compreensão, porque o teu paradigma que está te controlando. Você não vai conseguir ver aquilo ali. E tudo se cria na imaginação, primeiro na sua mente, depois no mundo interior, exterior. Então, tudo se cria na imaginação. Começa a imaginar. Tá? E quais são os seus valores? Os seus valores estão no subconsciente. Uma coisa muito interessante para você também rever os seus valores. Os seus valores também estão no seu subconsciente e foram herdados, fazem parte da sua cultura e alguns deles te ajudam e outros te atrapalham. Você pode escolher os seus valores, os seus novos valores. Então, se você tem algum valor para você, que você segue isso muito, mas que está te atrapalhando, você também pode rever isso e mudar, criar novos valores que vão te ajudar a chegar onde você quer. Isso faz parte da sua cultura, tá? E você é o único que pode fazer uma mudança em sua vida. Você é a única pessoa que pode fazer essa mudança. É só você que pode fazer isso. E disciplina te dará direção. Quando você tem disciplina, você obedece o seu comando. Eu vou fazer e você faz. Eu vou para a academia, eu vou. Vou dar uma aula, eu vou gravar alguma coisa, eu gravo. Então, essa disciplina, ela vai te dando a direção. Eu também te dou muita direção aqui, porém, a disciplina é com você. E para isso começar, para você evoluir, para você realmente começar a viver o seu sonho, fazer aquilo que você sonha, você tem que tomar uma decisão. Quando você tomar uma decisão, você vai entrar na frequência do seu objetivo. Porém, quando você toma a decisão, lembra do que eu expliquei na aula, do slide anterior. Você vai entrar no conflito. Quanto mais rápido você entrar com a ação, mais rápido você sai do conflito.
Quanto mais você demorar para tomar ação, mais dúvidas e preocupações você vai ter. Essas dúvidas e preocupações vão fazer que você tenha vontade de desistir e vontade de voltar a fazer o que você fazia, tá? Porém, depois que você viu aquilo que você quer, depois que você imaginou alguma coisa diferente, não tem mais como desver. Então, quando você voltar para a escravidão, você vai estar confortável, porém infeliz, triste. Porque mesmo que seja garantido, mesmo que seja confortável, que você não precise fazer nada de diferente, nada desconfortável, você não vai estar feliz. Porque o ser humano, ele está aqui para evoluir. O propósito, o objetivo é fazer com que a pessoa se desenvolva. Então, quando você não estiver vendo o seu propósito, não estiver se desenvolvendo, você não vai estar feliz. Então, o poder da prática é você entender quais são os seus pensamentos negativos, quais são as suas crenças negativas, o que você pensa a respeito de você de negativo, ressignifica isso e repete, repete, repete. Tem muita aula aqui no meu canal sobre paradigma, sobre atitude, sobre o poder da decisão, mudança de paradigma, Paradigm Shift, tem uma palestra que eu criei. Então tem muito conteúdo, porém é você que tem que tomar essa decisão de se desenvolver, se comprometer que todos os dias você vai absorver algum conteúdo, vai escutar uma aula, vai fazer uma lista da gratidão e vai repetir até que essa crença internalize em você. Ah, mas isso aqui é mentira. Então a sua crença é negativa a respeito do conhecimento. Estuda e comece a escrever que esse conhecimento vai te fazer bem, que vai te ajudar, e você vai perceber que quando você repete, quando você pratica a repetição da escrita da nova crença, vai começar a nascer um desejo dentro de você. E é por esse desejo, por esse entusiasmo que você vai agir, não pela obrigação. Se está difícil, se está muito obrigação, se a tua vida está muito pesada, é porque você está operando no polo negativo, você está focado na tarefa, está focado no resultado, mas você não está focada no seu objetivo. Quando o seu objetivo, já falei, é algo que você ainda não fez, algo que você quer realizar. Quando você começa a traçar esse caminho, você já vai mudar toda a sua energia, porque você vai se sentir inspirada. Realmente, poxa, eu estou fazendo aquilo que eu queria, vou me sentir inspirado, eu já estou fazendo aquilo que eu determinei que ia fazer. Eu ainda não cheguei onde eu quero, mas eu já estou no caminho. E esse caminho, praticando isso todo dia, o poder da prática vai fazer com que você desenvolva, vai fazer com que você alcance aquilo que você quer fazer. Então, uma das grandes sacadas que eu tive estudando essa aula é você não deixar para fazer em outro momento. Ah, quando acontecer tal coisa, quando eu for fazer aquilo. Não, é você fazer agora. O que te impede você de tomar a próxima ação? Defina 6 ações, não meta. Por exemplo, eu quero vender meu carro. Vender meu carro é uma meta porque eu tenho que persuadir alguém para chegar onde eu quero. Agora, eu posso mandar uma mensagem para um garagista deixar o meu carro na garagem para vender. É uma ação. Uma ação. Eu vou estudar todos os dias, eu vou meditar. Ações, coisas que você vai fazer diariamente. Por exemplo, eu vou ligar para uma pessoa, vou falar com outro, vou conversar com alguém, vou mandar um e-mail, vou mandar uma mensagem, vou fazer coisas que você pode fazer. Faça essas ações, tá? Consequentemente, todos os dias, antes de dormir, você pode fazer isso, pensar assim, quais são as ações que eu vou fazer amanhã, ou quais são as ações que eu vou fazer durante a semana. Eu sempre paro no início da semana, eu gosto de fazer dessa forma, e eu defino todas as ações que eu quero fazer durante a semana, tudo que eu quero produzir, e eu foco nas ações, porque quando você foca muito numa tarefa, você acaba ficando um pouco tensa ou tenso, né? Tipo, aquela tarefa ali eu tenho que fazer tal, você acaba esquecendo do objetivo. Então, quando você deixa de fazer algo, você não quer fazer por medo, por algum tipo de alguma coisa, você está deixando o medo ser maior do que o seu desejo de vencer, a sua vontade de vencer. Então, não deixe o medo ser maior do que a sua vontade de vencer. Pratique as afirmações do seu objetivo, escreva o seu objetivo várias e várias vezes todo dia, escreva seus novos comportamentos, escreva seus novos pensamentos, escreva aquilo que você quer, escreva suas ações. Enquanto você não conseguir fazer, não tem problema, mas pratique o poder da prática, que é repetir, repetir, repetir. O poder da prática vai fazer com que você haja. Pode acreditar. Eu queria gravar vídeo, não conseguia, e comecei a aplicar o poder da prática. O poder da prática é para você criar a vida que você deseja, tá? Claro que tem exercício para fazer nessa aula aqui, mas eu não tenho como passar todos os exercícios dessa aula, é uma aula longa. Os exercícios dessa aula precisa de mais uma hora. Para quem quer fazer os exercícios comigo em grupo, tem a possibilidade também de a gente abrir turmas em grupo para fazer exercício fechado, a gente pode conversar, mas essa aula aqui, ó, repete essa aula.
Repete, repete várias e várias vezes, assim como todas as aulas que tem aqui no canal, para que você consiga ter clareza, para que o seu nível de consciência eleve. Então, repetição, pensar nas novas ações, correto? Ações produtivas diariamente e fazer. Você só vai conseguir internalizar uma crença fazendo. Então, não adianta você só estudar, não adianta você só pensar, você tem que ir para ação. E não se preocupe em fazer bem ou fazer perfeito. Pensa que você vai testar maneiras até você conseguir chegar onde você quer, e não mais tentar. Ah, eu vou tentar fazer, mas se não der certo eu mudo. Para de pensar assim. Defina um objetivo, comece a praticar, comece a testar coisas até você chegar onde você quer. Não tentar, e sim testar. Eu testo, não consegui, testo de novo, vou melhorando, vou entendendo, vou testando, até eu conseguir chegar no ponto que eu gostaria. Fechou? Vou ficando por aqui. Essa foi mais uma aula, mais um teste que eu fiz, que eu quis experimentar. Então, hoje eu tive a ideia e já quis implementar. Afinal, estou estudando o poder da prática. Então, já criei a crença consciente. Já vim aqui, já gravei essa aula para vocês gravada. E agora eu vou subir no YouTube. Para você que vai estar assistindo agora, já deixa seu like e já compartilha essa aula. Galera, vou indo por aqui. Grande abraço para você e bora compartilhar essa aula aqui. Fui. Depois deixa no comentário aqui o que vocês acharam da aula. Grande abraço.